Salve galera da Vila Belmiro, são todos muito bem-vindos para mais um vídeo no Pro Santista. Eu sou o Rex, apresentador aqui do canal, e hoje estamos aqui para podermos falar um pouquinho sobre Santos e Corinthians, um jogo muito importante, um clássico muito importante para as duas equipes. Ambas estão no Campeonato Paulista na mesma colocação praticamente, tá? Basicamente as duas estão com 4 pontos no Paulistão. Para quem não sabe, Santos e Corinthians estão com 4 pontos nesse momento em 3 jogos. Todas têm um empate, uma derrota e uma vitória. A diferença é o saldo de gol. O Santos fez 3 gols e tomou 3 gols. O Corinthians fez 4 gols e tomou os 4 gols. Então, assim, muito próximos os times. E eles vão se enfrentar dessa vez na Vila Belmiro. Um jogo muito importante para ambas equipes, como eu já falei. Vai acontecer às 7h30. E aqui nesse vídeo eu vou dar todos os detalhes para vocês, como escalação, como esses times devem jogar de fato com essas escalações, árbitro e tudo mais aqui no vídeo, beleza? Então bora lá, sem mais delongas. Seja muito bem-vindo ao canal, peça a curtida, sua inscrição, seu comentário e também divulga o vídeo, hypa ele, compartilha, por favor, para nos ajudar cada vez mais, beleza? Tô nesse cenário aqui improvisado justamente pra gente poder mostrar a tela do computador e falar um pouquinho dele, mostrando o campo tático. Então vamos começar pelas escalações. O Santos deve vir a campo com Gabriel Brazão no gol, Adonis Frias na zaga, Zé Ivaldo, Vinícius Lira na esquerda, continuando a sua titularidade após Escobar ter jogado o primeiro e segundo jogo, mas aí o Vinícius Lira assume contra o Guarani e deve ter tomado a posição. Jogou muito melhor que o Escobar, que entregou o empate ao Guarani no último jogo, né, no último lance do jogo contra o Guarani, onde ele entrou do banco. É o jogador que entregou o gol ao Palmeiras no clássico contra o Palmeiras, então o Escobar perdeu sua posição para o Vinícius Lira. Igor Vinícius, que vinha em boa fase, mas jogou bem mal contra o Palmeiras, tá? Completa à direita. Na volância temos William Arão como primeiro volante e Schmidt como segundo. Mas esses volantes jogam quase em linha, tá? O que vai acontecer às vezes é o Arão ficar e o Schmidt subir um pouquinho para fazer a marcação pressão. Além disso, por ataque, a Santos tem Barreal e Roleiser, que ainda vão estar como meias. O Roleiser é um meia mais aberto pela direita, o Barreal é um meia mais aberto pela esquerda, mas ambos continuando sendo meias, ok, gente? E no ataque, a gente tem dois atacantes, sendo Tassiano e Gabigol. O Gabigol era uma dúvida até o momento, porque o Gabigol basicamente ele vem apresentando uma tendinite. Pouco se sabia se o Gabigol ia conseguir jogar já como titular ou se ia começar no banco de reservas, mas aparentemente o Gabigol conseguiu condições para jogar como titular, deve começar o jogo como titular e deve vir assim. O Santos pode ter que ter uma grande alteração. Pode ser que saia Tassiano e entre Gabriel Menino. Para quem não sabe, Gabriel Menino é mais um terceiro volante, mais um segundo volante, ele é um jogador que tem mais marcação. Nesse caso a gente imaginaria que o Arão vai centralizar, o Schmidt e o Gabriel Menino vão fazer essa marcação mais em linha e dando bastante liberdade pro Barreal, pro Vinícius Lira, porque aí provavelmente o Schmidt vem pra esquerda, né, o menino que vai mais pra direita, ele faria mais essa marcação, pressão aqui no Roleiser, dando mais liberdade pro Roleiser atacar, mais liberdade pro Igor Vinícius atacar e ele ficar um pouquinho mais, e na esquerda o Barreal já tem essa tendência de ir e voltar, né, pra proteger um pouco mais o Lira, mas também teria o Schmidt e o Arão aqui pra fazer essa contenção. Agora, caso de fato jogue o Tassiano no lugar do Vinícius, do Gabriel Menino, a gente vai ter um time que provavelmente vai ter um Tassiano fazendo essa primeira linha de marcação, Gabigol apenas mais avançado, Roleiser tendo mais obrigação de marcação, os laterais assim vão ter bastante liberdade, mas o Santos deve marcar mais ou menos assim, com 5 no meio de campo, tá? Com 4 aqui no meio e 4 aqui na frente. O Santos é um time que faz bastante linha de pressão, faz bastante marcação, pressão, então isso é uma coisa que vocês podem esperar. O goleiro vindo aqui, o Tassiano deve subir, o Barreal deve subir. O Roleiser aqui faz essa marcação um pouquinho mais frouxa, mas vale lembrar que o Santos tenta conter e fazer os seus principais desarmes nesse meio de campo, tá? Então eu imagino que o ataque do Santos deve atacar por aqui, usando bastante os laterais, Vinícius Lira e Barreal, fazendo bastante investidas para o meio também, para ultrapassagens do próprio Barreal, do Gabigol, do próprio Tassiano, invadindo bastante o espaço, principalmente na segunda trave, e o Santos deve vir assim para esse jogo. Mas e o Corinthians, Rex? Como que vem o Corinthians pro jogo? Bom, basicamente o Corinthians vai vir com um time um pouquinho diferente, meus queridos. O Corinthians vai vir com um time escalado com várias dúvidas. Hugo Souza vai estar no gol, André Ramalho e Gustavo Henrique na zaga, com Mateuzinho na direita e Bidu na esquerda. Até aí tá tudo certo. Ranieri vai ser o primeiro volante. Matheus Pereira provavelmente deve jogar aberto pela direita. Ou Matheus Pereira ou Carrilho. O Matheus Pereira, porque não lembra, é aquele do Fortaleza, que é meia barra volante. Ele tem uma boa saída de bola, uma boa condução. O Carrilho a gente já sabe que aquele cara que puxa bastante contra-ataque. Não vem nas suas melhores fases, mas é um jogador bem interessante do Corinthians. Mais pra esquerda a gente tem o André Luiz, jogador que vem da base deles. Pode jogar ou o André Luiz ou o Charles, tá?
dois bons jogadores que podem compor o meio de campo do Corinthians. Breno Bidon vai ser basicamente o meia central, que vai ser articulador, com Yuri Alberto e provavelmente Vitinho ou Dieguinho sendo a dupla de ataque do Yuri Alberto. Esse time deve apostar principalmente em lançamento nas costas da marcação do Santos. Vai lembrar, o Santos marca em linhas altas, então vai tentar aproveitar a velocidade do Dieguinho e do Yuri Alberto para fazer ultrapassagens, ou do Vitinho e do Yuri Alberto para fazer ultrapassagem. Muitas arrancadas e transições rápidas com o Bidon. Mateuzinho e Bidu fazendo as laterais, deixando mais resguardado com o André Luiz, Matheus Pereira, que tem qualidade, subindo também, e Raniel, Eder Ramalho e GH formando quase uma linha de 3 para dar liberdade para esse time transitar com velocidade. É um time que chega com bastante peças, tem mostrado alguns problemas recentemente também, mas com certeza é um time que pode dar bastante dificuldade para o time do Santos se o Santos não estiver bastante esperto no jogo. O jogo vai passar às 7h30 dessa noite, tá? Vai lembrar que o árbitro é o Lucas Caneto Belota, ele tem uma média de 0,21 cartões vermelhos por jogo e 5,58 amarelos, tá? O jogo vai passar na Record, na R7, né, que é tal, no YouTube, vai passar na Cazé TV e na HBO Max. Espero que o Santos tenha um bom jogo, vamos torcer, é uma vitória muito importante para o Santos, até para o Vojvoda também conseguir se consolidar e marcar mais uma vitória importante. Então vamos esperar para ver como que vai acabar esse jogo entre Santos e Corinthians. Qual a expectativa de vocês? O que vocês esperam da partida? Gostaram da escalação? Deixa aqui nos comentários, tá bom? Forte abraço, meus queridos, e agora eu fui.